Eu quero convidar você, querido, a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, lá no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 42, nós vamos ler dos versos 1 a 14. Eu quero pensar com você sobre o Deus que transforma tragédias em reconquistas e conquistas para a sua casa e a sua família. Você crê que você tem um Deus que pode transformar aquilo que foi uma tragédia no seu lar, aquilo que você não planejou, aquilo que você não esperava, aquilo que surgiu do nada, talvez até uma circunstância da perda de alguém neste tempo, talvez uma enfermidade, algo que surgiu na sua história, e nós vamos aprender com uma família da fé, uma família de Deus, uma família que Deus já tinha um propósito muito especial nessa família, e Deus usou as circunstâncias, as variáveis, aquilo que não estava no planejamento do ser humano, para transformar as tragédias em conquistas. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, nessa manhã, neste dia, e não só neste dia, para sempre, para sempre. A sua ótica vai mudar, o seu olhar vai mudar, a sua fé vai ser robustecida, porque todas as vezes que você lembrar deste texto, você vai lembrar de um Deus que transformou a sua história e a sua tragédia em conquista. Em Gênesis, capítulo de número 42, verso 1 diz assim: sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José, para comprar o cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou. Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era o governador daquela terra e era de quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. E vendo José e os seus irmãos, aos seus irmãos, reconheceu-os. Porém, não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente, e lhes perguntou: de onde vens? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espiões, e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe: não, senhor meu, mas viemos os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Só que não, né? Os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso. Pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, os teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, o outro já não existe. Então lhes falou José: e como já vos disse, sois espiões. Agora o verso de número 29, e vieram para Jacó o seu pai na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhes: somos homens honestos, não somos espiões. Verso 35, e aconteceu que, despejando eles os sacos do cereal, eis, cada um tinha na sua trouxinha de dinheiro, no saco de cereal,
e viram as trouxinhas com o dinheiro, eles e o seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó, o seu pai: tende-me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim. Todas estas coisas me sobrevêm. Por que todas essas coisas me sobrevêm? Até aí temos lido. Pai, nós lemos a Tua palavra. A Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os propósitos e pensamentos do coração do homem. Ela é lâmpada para os nossos caminhos, ela é luz, Pai, para os apontamentos que precisamos tomar, as decisões seríssimas que vamos tomar nesta manhã. E nós pedimos agora, Pai, que o Teu Espírito vivificador, restaurador, venha sobre a igreja do Senhor nesta manhã, Pai. Cada vida que está na sua casa agora, receba a mesma atmosfera que estamos sentindo aqui nesta manhã, Pai. É o poder da Tua palavra, não é o homem, mas é o Teu Espírito quem nos fala nesta manhã. Fala-nos e seremos outros. Fala-nos, Pai, e seremos transformados para resplandecer a luz do Senhor nas nossas casas, Pai. Eu já vejo pelos olhos da fé casas com lamparinas acesas e a luz do Senhor brilhando sobre cada compartimento dessas casas, Pai. A Ti a glória, a Ti o louvor, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nos 2 primeiros dias eu comecei com uma poesia. Hoje eu vou começar com uma música. E essa música tem o título Hoje. Hoje, de Gerson Borges, e ele diz assim: hoje eu vou brincar com o meu filho. Hoje eu ligo até para o meu velho. Hoje eu priorizo na agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Hoje eu vou fazer exercícios. Hoje, sem a televisão. Hoje, menos carboidratos, mais legumes, verduras, mamão. Hoje, passear com o cachorro. Hoje, almoçar devagar. Hoje, nada de internet. Hoje, chega de me estressar. Hoje, porque só tenho o hoje. Hoje, aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Aleluia! Eu sei que o nosso Deus te chamou hoje para hoje. Hoje Ele quer fazer uma mudança na sua vida. Mas é bem verdade, queridos, que família, nós sabemos que é tudo de bom, mas quando nós perdemos algo precioso, a gente pode estar na Disney, a gente pode estar no parque, a gente pode estar na praia. Quando perdemos algo, parece que algo não faz sentido. Eu me lembro da primeira vez que eu levei a minha família à Disney. Chegamos lá no Magic Kingdom, a Larissa era pequenininha, ela estava no carro e a gente tinha uma cachorrinha chamada Mel. A Mel era uma coisinha muito linda, poodle toy. Interessante que quando nós entramos, colocamos o pé na Disney, eu recebo a mensagem da pessoa que estava cuidando da Mel, que a Mel tinha sumido. E ele havia já anunciado na cidade de Aimorés inteira sobre o sumiço da cachorra do pastor. E a notícia tomou conta da cidade, né? E aí, naquele momento que eu olhei aquela mensagem, eu falei: a Mel sumiu. Pode ser uma cachorrinha, mas hoje as donas estão chamando a cachorrinha de filhinha. Quem se identifica nessa manhã? Vem cá, minha filhinha. Vem cá na vovó. Lá em
Campo Grande, em Botafogo, por exemplo, em Copacabana, que são bairros assim tidos como bairros de idosos, é muito comum você ver, vem cá, vem com a mamãe, vem com a mamãe. Na hora que eu coloquei o pé na Disney, a cachorra, eu recebo a notícia que ela sumiu. Na mesma hora, aquela coisa, gente, a Mel sumiu. Parece que tudo perdeu a alegria. E a Larissa começou a abrir o berreiro e chorar. Mel. E eu olhava e falava assim, olha lá o Mickey, olha o Mickey, Larissa. E ela falava, eu não quero saber do Mickey, eu quero a Mel. E estava na Disney, mas tinha perdido algo precioso para ela. E é interessante que andando ali na entrada do parque, eu falei assim, Larissa, fica tranquila, se ela sumir mesmo, o papai vai comprar um outro cachorrinho. Ela virou para mim e falou assim, então você compra um pug? Sabe como são os meninos nessa hora, né? Compra um pug. Eu falei, eu compro. Ela estava na Disney, a gente tinha que celebrar aquele momento. E eu disse, eu compro. Ela parou de chorar na mesma hora e tudo bem. Fomos para o parque, desfrutamos daquele momento, e eu iria pregar na Carolina do Sul, lá em Charleston, depois, e quando eu cheguei lá, no domingo pela manhã, a Kelly, a minha esposa, vira para mim e fala assim, ai Marcos, eu estou com um aperto no coração por causa da Mel. Eu falei assim, amor, ora então, vamos orar. Nós acabamos de orar ali, eu recebo a notícia que a Mel tinha sido achado. E eu virei para a Kelly e falei assim, eita oração boa para cachorro, sou. Quando você tiver algum problema com o animal, pode pedir a Kelly que ela vai orar. E Deus vai reverter o quadro lá na sua casa. É interessante que quando perdemos algo, você pode estar lá no ápice, no topo, você chegou ao grau mais elevado da sua vida. Aquela pirâmide que Maslow, ele falou, a pirâmide das necessidades mais urgentes, básicas, a aspiração do trabalho, mas Maslow fala também da pirâmide da realização, a satisfação. Você já chegou na plenitude da sua pirâmide? Já chegou lá? Talvez você não tenha chegado, mas se você chega lá, mas chega sozinho, não tem graça, não tem júbilo, não tem alegria. É o mesmo que olhar para a família de José, olhar para a vida de José e saber que ele chegou lá, mas a família dele não chegou. Então Deus não quer salvar só o Silva, Deus não quer salvar só o Rodrigues, Deus não quer salvar só o Petrucci, Deus quer salvar os Petruccis, os Rodrigues, os Silvas, aqueles que são os Moreiras. Deus quer salvar nesta manhã os Breders, Deus quer salvar os Salgados, Deus quer salvar toda a família, para que você diga nesse congresso assim, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. O que adianta você chegar sozinho, se quem você ama não chega com você? Isso não é felicidade, não é propósito de Deus. Por isso que o carcereiro lá, quando ele sai daquela cadeia, é Deus quem abre cadeia. Nós aprendemos que algumas portas é só Deus quem abre. É interessante que quando Deus abre a porta para aquelas cadeias, o carcereiro tem o temor e Deus fala através dos lábios de Paulo, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E quando eu atualizo na minha memória as promessas de Deus, o meu coração é robustecido para chegar, e é uma corrida que todos chegam junto, amém queridos? Amém. Quando eu olho para a história e a vida de Jacó, queridos, não foi fácil. O nome Jacó na Bíblia significa usurpador, enganador. Sabemos que ele é aquele que nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. Vamos ver a trajetória de Jacó e perceber, queridos, que a vida dele foi uma vida de manobras, foi uma vida de tentar chegar primeiro, levar vantagem. Você já viu quando sobra um pedacinho de pudim de leite condensado na sua casa? A pessoa vai lá no final da noite e passa a mão naquele pedacinho. Às vezes a corrida dentro de casa é uma corrida de levar vantagem, sempre em todas as coisas. Jacó era assim. E é interessante que agora ele tem um problema, porque aquela manobra juntamente com a sua mãe leva um problema dele juntamente com o seu irmão. E agora, querido, Jacó passa a ser um fugitivo.
Ele foge dele mesmo, ele foge do seu irmão, ele foge do confronto, ele foge do tratamento. E a pior fuga que tem é quando você foge de você mesmo. É quando você foge daquilo que você precisa encarar. Que você precisa de um espelho na alma, onde você entra de acordo, em concordância com o Espírito Santo e diz assim: realmente eu sou um enganador, eu sou realmente alguém que não experimentou ainda de verdade, de fato, o Espírito Santo de Deus. E quando um homem é fortalecido pelo poder de Deus, e quando tem uma mulher que ora, uma família que ora, acontece o que aconteceu em nosso ministério. Entramos num propósito de orar pelo cartão-alvo. Tem gente que acha que isso é bobeira, pastor Gilson, pastor Wilson, tem gente, pastor William, tem gente que acha que isso é besteira, orar pelo cartão-alvo, acordar de madrugada, fazer o cartão-alvo, listar pessoas. Estávamos numa jornada chamada Operação Resgate. Estávamos ali, prontos, havíamos preparado as devocionais, seriam 40 dias a igreja sendo bombardeada pelo poder do Espírito Santo, famílias, oramos para que famílias fossem curadas. E é interessante que eu listei na minha lista, no meu cartão-alvo, o nome de um cidadão chamado Alemão. E eu coloquei o nome dele, foi o primeiro da lista. Quando você ora, sabe o que acontece? Deus, que passeia na eternidade, o Deus que vê o antes, o agora e o futuro da sua nação, o futuro da sua vida, o futuro da sua família, Ele prepara as circunstâncias. O que aconteceu? A mãe do alemão adoeceu. Deus até permite que uma doença venha para que a graça se apresente naquela família. E foi então quando o pastor aqui vai lá visitar. Eu falei: olha, essa é a oportunidade. Fui visitar a mãe do alemão, que já era minha ovelha, mas o alemão não era. A esposa dele, a irmã Selma, ovelha, minha ovelha. Interessante que o alemão havia matado só 17 pessoas na vida dele. Só 17 pessoas. Só 17 pessoas. Quando ele me contou a história da vida dele, eu falei assim: só o Espírito Santo de Deus para transformar a sua vida. Mas quando eu estava na casa da irmã César, na casa dela, juntamente com a irmã Selma, quem que chega? O alemão desce do carro, bota aquele jeito rústico, simples, desce. Quando eu fui orar, eu disse assim para ele: alemão, eu tinha o meu cartão-alvo pregado na minha Bíblia, e eu coloquei para ele e disse assim: alemão, olha o primeiro nome da minha lista de oração aqui. E o alemão olhou. Na hora que ele olhou o nome dele no meu cartão-alvo de oração, ele começou a chorar. Ele começou a chorar. E ele disse para mim assim: pastor, domingo eu vou lá na igreja. Quando chegamos na igreja, domingo não tinha ninguém na igreja, mas o alemão estava sentado lá. E naquele dia, o alemão, que é alemão mesmo, branco, muito branco, de olhos claros, verdes, ele chegou na hora do apelo. Ele foi o primeiro, e ele levantou a mão assim, trêmulo. Ele levantou a mão trêmulo. Vai que a polícia chega aqui, vai que alguém chega aqui. Mas ele está lá, restaurado, recuperado e transformado para a honra e glória do Senhor Jesus. Sabe o que é isso, querido? Quando entendemos que Deus, Ele cruza os nossos caminhos. Às vezes nós, como Jacó, precisamos entrar no nosso val de Jaboque. E o val de Jaboque, para Jacó, foi o lugar que ele vai lutar com Deus. E ele diz assim, ele entra como Jacó, ele entra como um enganador, ele entra como um derrotado, mas ele se levanta daquele lugar como um príncipe de Israel. Ele era Israel de Deus. Quando você e eu, queridos, entramos numa luta interior, para nós liberarmos perdão dentro da nossa casa, liberarmos o amor, liberarmos, queridos, o nosso rancor, as nossas tristezas, abrimos o nosso coração, então Deus desce, o céu desce, e aí Jacó vai sair daquele lugar, e o primeiro encontro que ele tem em Gênesis 33 é o seu encontro com o seu irmão. Ele teve medo, ele queria fugir, o povo de Esaú vinha ao encontro, ele clama a Deus, mas ele é transformado. Porque ele sabia que ele não podia continuar mais do jeito que estava, sem tratar os seus relacionamentos interpessoais. Às vezes, querido, você está aqui como um adorador, mas tem relacionamentos lá que precisam ser tratados.
Lá em Minas Gerais, a gente tem o costume de chamar a pessoa para o café. Quem sabe, querido, Deus vai te dar uma criatividade hoje, para você preparar um pão, para você chamar a sua irmã, que você sabe muito bem que naquela partilha da herança, algo ficou em desavença entre vocês. Eu me lembro de uma família, lá no interior de Minas, onde pastoreei, que uma família de 11 irmãos, na hora que o pai faleceu, de 95 anos, 11 irmãos, só que as mulheres ficaram com a pior parte da terra. Eles eram muito ricos, tinham muito dinheiro e eram da nossa igreja. E é interessante que num culto, quando oramos, nós tivemos que unir aqueles 11 irmãos e aquelas irmãs chorando. Foi lindo de ver, quando elas foram dominadas pelo Espírito Santo e disseram: sabe, desta vida eu não vou levar terra, eu não vou levar dinheiro, mas eu não posso subir para o céu em desavença com o meu irmão. Deus te trouxe aqui para o Val de Jaboque, Deus te trouxe aqui para trabalhar. Porque quando, queridos, nós precisamos ser tratados, acontece o que aconteceu com Jacó. Jacó, ele vai agora trabalhar para Labão, e Labão era o quê? Enganador também. Ele colhe o que planta, porque a lei da semeadura na sua vida, queridão, ela é fatal. Você planta, você vai colher. A lei da semeadura, ela é irrevogável, imutável. Ele vai trabalhar, Labão o engana. E lhe dá por 7 anos uma filha, Lia. Por isso que a gente brinca que Jacó, ele era analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia. Então, ele trabalha e ele é enganado por Labão. E aí mais 7 anos ele trabalha até que ele tem o amor da vida dele, que era Raquel. E é interessante que a trama, a história, vai ser gerada por um homem que agora vai ter 12 filhos. Diga comigo: Rúben, Judá, Simeão, Levi, Dan, Issacar, Zebulon, Naftali, Gade, Assé, José, Benjamim. 12 filhos. Vamos cantar uma música? Rúben, Judá, Simeão, Levi, Dan, Issacar, Zebulon, Naftali, Gade, Assé, José, Benjamim. Aprendeu o nome dos 12 filhos de Jacó hoje. E Jacó tem esses 12 filhos. Porém sabemos da história, José, o mais novo, antes de Benjamim, ele vai então ser vendido pelos próprios irmãos. Seus irmãos vão vendê-lo, e ele vai parar na casa de Potifar, na prisão. Depois da casa de Potifar, ele vai para a prisão. Mas sabe o que o Espírito Santo ministra aqui nessa manhã na minha vida? A você que está na sua casa aí, sabe o que o Espírito Santo de Deus está te dizendo? Que às vezes você precisa ir para um lugar de confinamento. Um lugar onde você é cerceado, limitado mesmo. José vai para a prisão, e ali na prisão ele tem alguém que lhe apresenta diante do faraó. Deixa eu te dizer uma coisa, não questione a sua tragédia. Um dia Deus vai colocar você de frente com a pessoa que vai lhe apresentar a um nível, a um lugar onde você será, como José, um governador do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa estar lá, mas Deus conecta, Ele faz as conexões na sua vida para colocar você na hora certa, no tempo certo, na hora de Deus. Não questione a tragédia. Mas me chama a atenção aqui no texto lido, queridos, em Gênesis 42, veja comigo o verso de número 36, mantenha a sua Bíblia aberta, vamos ler comigo esta manhã. Todas estas coisas me sobrevêm. A expressão de Jacó é isto. O que nos leva a pensar, queridos, que nessa bifurcação, nesse cruzamento da nossa vida, nessa mudança de rota que precisamos tomar em função da nossa família, esboçarmos, expressarmos uma frase como a de Jacó, quando ele diz: por que todas essas coisas vêm sobre mim? Eu sou o patinho feio, a minha vida não prospera, a minha família
Olha a minha família, olha a casa que eu moro, olha o lar que eu moro. As coisas para mim parece que elas são mais difíceis. Quem aqui já teve essa impressão? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Todos nós um dia temos essa impressão de que para nós a coisa é mais difícil. Por quê? Em primeiro lugar, porque temos a tendência de personificar o problema. Essa é a primeira tendência que surge no momento da tragédia. Você começa a achar que o problema é o quê? Com você. Os irmãos de José começam a dizer, você está vendo? O Rúben, logo, ele se lança no momento e fala assim, quando José, ele vê e reconhece os irmãos, embora os irmãos não o reconheceram. É interessante que Rúben surge no meio da trajetória e fala assim, está vendo? Foi por causa daquilo que fizemos. A tendência, queridos, de nós personificarmos as circunstâncias, colocarmos nós, achando que, porque nossa família está enfrentando isto, a culpa é nossa. Por isso que eu gosto do livro do Richard Foster. Quando o Richard Foster escreveu o livro A Celebração das Disciplinas, ele disse uma coisa muito interessante quando ele fala da celebração da confissão, da disciplina da confissão. Richard Foster diz que num certo dia, ele como pastor, uma ovelha que não aceitava a graça, não aceitava o perdão, eu não sei se é o seu caso, mas muitas pessoas estão sentadas aqui nessa manhã, muitas pessoas estão aí na sua casa, e elas não aceitam a graça de Deus, elas não aceitam o perdão de Deus na vida delas. E Richard Foster diz que aquele jovem chega para ele e diz assim, pastor, eu tenho um problema, porque eu não me perdoo. Eu não me perdoo. E o pastor Richard então conta no livro A Celebração das Disciplinas que ele dá uma folha em branco para aquele jovem e diz para ele escrever todos os pecados, tudo. Ele escreve uma folha muito grande e quando ele termina, o pastor olhando nos olhos dele, rasga aquela folha e diz assim, ele, Jesus, rasgou a cédula que era contra nós, cravando-a lá na cruz. Aquele jovem começa a chorar e a partir daquele momento, ele começa a aceitar a graça de Deus, o perdão de Deus. Sabe por quê? Se você quer perdão e precisa de perdão na sua família, na sua casa, comece com o auto perdão. Comece nesta manhã se perdoando. E declarando que o sacrifício de Cristo naquela cruz não foi em vão por sua vida. Quando Jesus estava naquela cruz e quando ele olhou para o Pai, e você sabia que a única vez que Jesus chamou Deus de Deus foi na cruz, quando ele se sentiu desamparado. Toda a relação de Jesus com o próprio Deus é a relação de filho e pai. Ele chama Abba Pai, Pai nosso que está nos céus. Ele ora ao Pai que te vê em secreto. E quando você aceita a graça, você para de personificar o problema. Deixa eu te dizer uma coisa. Como na sua vida, na minha vida, nas nossas famílias, existem muitas variáveis. Ambientais, físicas, relacionais, geográficas. Quem diria que nós não iríamos passar por aquilo que estamos passando? Eu havia prometido ao meu filho que iria cumprir o sonho dele. Meu filho torce para o Bayern de Munique, que ganhou ontem, né? Bayern de Munique ganhou ontem. E é interessante que eu disse para ele, eu vou um dia te levar na Alemanha, filho. E era janeiro de 2020, nós estávamos na Alemanha quando o primeiro caso de Covid na Alemanha, em Munique, surgiu. A Larissa olhou e falou assim, gente, eu estou achando que eu estou com esse sintoma. Eu encontrei um médico no mercado de Munique e ele falou, não, isso não vai chegar lá no Brasil não. Eles têm que fazer esse alerta assim mesmo, por conta, né, de todas as precauções. Eu fiquei com medo de que talvez eu que trouxesse o vírus, o Covid para o Brasil, porque eu estava lá quando o primeiro caso surgiu e depois foi para a Itália. Mas não foi eu não, viu gente? Louvado seja o nome do Senhor. Variáveis acontecem, circunstâncias acontecem, mas eu vim aqui para te dizer nesta manhã que o seu Iavé, o Iavé Nissi,
o Deus que é a sua bandeira está lutando a sua causa. O Yahvé Shalom, o Deus que é a sua paz, nessa manhã Ele vai residir com plenitude de paz no seu coração. Eu gosto do conceito de paz que o Harold Kushner, ele fala sobre paz. Ele diz que paz não é sensação. Ele diz que paz não é sentimento. Paz é você deitar com a sua cabeça no travesseiro e ter consciência limpa. E é de fato isso, limpo com a minha própria confissão e com o tratamento de Deus. Em segundo lugar, quando eu generalizo tudo. Por que eu tenho essa tendência de dizer, todas essas coisas me sobrevieram? Quando eu generalizo tudo. Eu acho que o que aconteceu com o outro, vai acontecer comigo. E está embutido nessa história isto. Porque o próprio Jacó, ele acha que agora com o Benjamim, iria acontecer o mesmo. Então ele reteve Benjamim para ficar. Benjamim era o filho de Raquel. E ele disse, não vai ficar, não vai ao Egito. Porque vai que acontece uma coisa com ele, o mesmo que aconteceu com José. A tendência de generalizar. A tendência de dizer assim, olha, aconteceu com fulano, pegou câncer, vai morrer. Lá na igreja, nós tivemos um caso de um irmão nosso, o irmão Roberto Reis. Sábado agora nós vamos ter um culto envolvendo várias nações que estarão lá reunidas conosco, porque ele é uma pessoa que tem um círculo de amizade muito grande. Ele trabalha com transportadora mundial, ele é membro da igreja, ele pegou a Covid, esteve mal, ele esteve morto. Na verdade, eu até perguntei para o Roberto Reis assim, como é que é a face do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo? Me fala, você esteve lá nos portões celestiais e voltou à igreja orando, jejuando, relógio de oração, busca incessante, 24 horas, orando por ele. É interessante que ele teve até que passar por aquele choque, porque ele literalmente ressuscitou. Existem variáveis. Mas não é porque aconteceu com o outro que vai acontecer com você. Porque você tem o selo do Espírito Santo de Deus. E quando você tem o selo do Espírito Santo, você levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e faz como Manuel Avelino de Souza. O pastor da primeira igreja batista de Niterói, certa feita, quando o templo da primeira igreja batista de Niterói sofreu um ataque, tacaram fogo, a perseguição era tão grande. E então ele sofre aquele ataque, e naquele momento, sobre as cinzas, sobre os restos de madeira, sobre um momento trágico, um momento que ele achava que era o fim, Manuel Avelino de Souza pega a sua caneta. Assim como o apóstolo Paulo na cadeia usou a sua caneta para escrever cartas, usou da sua tragédia, da sua dor um momento produtivo, e Manuel Avelino de Souza escreve: temos por lutas passado, umas terríveis e cruéis, mas o Senhor tem livrado delas os seus servos fiéis. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos valerá. Ele é o seu Deus que luta as suas causas. Então pare de generalizar todas as coisas. Em terceiro lugar, foco na tragédia. A nossa mente que pensa só o ruim, o foco nas circunstâncias ruins. Eu estou aqui para te dizer que o Senhor tem planos de paz para a sua vida, como Ele disse através de Jeremias. Eu é que sei os caminhos que tenho a vosso respeito, são caminhos de paz, para vos dar um caminho, um fim que desejais, aleluia! Quando eu olho para os montes, eu me pergunto como o salmista no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes, e eu me pergunto de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É certo que não dormitará aquele que te guarda. De dia o sol não te molestará, nem a lua de noite. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. O papai adoeceu nos idos de 1973. Ele teve um efizema pulmonar. Ficou internado 9 meses no hospital Antônio Pedro. Tiveram que tirar um dos pulmões do papai.
A família orando, a mamãe orando, todos buscando a presença do Senhor. Naquela época eu nem era nascido. A família enfrentou uma luta muito grande, mas o papai, a despeito do fato de receber até algumas pessoas da igreja que chegavam para visitá-lo, ele só tinha uma frase: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Há 51 anos que o papai só tem um pulmão, mas ele respira como um grande gigante, porque ele é um servo de Deus que confiou no meio da sua tragédia. Confie, creia, quando vir a enfermidade, creia no poder de Deus. Quando é que eu destaco que na minha família isso só acontece comigo? Quando, em quarto lugar, eu tenho pensamentos radicais. Veja comigo o que diz a palavra do Senhor. É interessante que o verso de número 20 diz: e trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Só que quando eles chegam lá, a dúvida na casa do pai, que era Jacó, ela é plantada, ela já está disseminada. E eles têm uma certa dificuldade, porque os pensamentos são o quê? Radicais. Eles acham o quê? Que é 8 ou 80. O que é um pensamento radical? Um pensamento binário, onde a pessoa acha que tudo vai acontecer com ela. Ou ela tem a família ideal, ou ela não tem. Isso é um pensamento radical. Pensamento radical é o seguinte: ou eu tenho um casamento dos sonhos, ou eu não caso. Ou eu tenho um marido igual o fulano, ou eu não tenho marido. Ou eu tenho uma casa assim, ou eu não quero casa. Isso é um pensamento radical. E quando nós somos dominados pela certeza da vocação, porque você não anda por circunstâncias, Paulo disse isso, a Bíblia diz isso: nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Sabe o que é a sua rota? A sua rota é a fé, não são as circunstâncias. E quando você anda por fé, acontece como aconteceu comigo. Eu, para casar, eu vendia roupa usada no mercado. E eu me casei e fui para o seminário. Chegou lá, o único emprego que tinha no Seminário do Sul era em uma biblioteca. Eu olhei aquela biblioteca, a maior biblioteca da América Latina. E a bibliotecária me deu um grande presente. Ela me deu um emprego para limpar o chão da biblioteca, para limpar os livros da biblioteca. E eu tinha uma demanda muito alta para corresponder, por causa do seminário da Kelly, de música, e do meu seminário. E todas as vezes que eu olho aquela biblioteca, eu sei que foi naquele lugar, lavando e limpando aquele chão, que aparentemente parecia um lugar inóspito, um lugar onde não tinha nada, onde Deus não estava trabalhando. Mas era ali que Deus estava lapidando a minha vida. Era ali que, quando eu não tinha ninguém para atender, eu me debruçava sobre os livros. E aquilo que parecia ruim se tornou em bênçãos, porque daquela porta Deus abriu uma outra porta, que abriu outra porta. E eu vim aqui para te dizer: a porta que Deus abre, ninguém vai fechar na sua vida. Creia, creia, creia. Pare de radicalizar, porque entre o 1, ou seja, o 0 e o 1 de Deus, existe uma infinidade. Existe uma infinidade. O Deus que é o alfa, é o ômega, é o princípio e o fim, Ele está trabalhando. Você já parou para perceber e pensar que você está vivo não é por acaso? Coloque propósito, porque antes de você nascer, Deus já havia criado o propósito para a sua vida. Deus criou o propósito, aí Ele decidiu te criar. E a grandiosidade de uma família não é se ela tem recurso, se ela não tem, se ela anda de carro, se ela não anda, se ela anda de bicicleta. Não é isso. É se ela encontrou o propósito para viver. Em quinto lugar, quando eu faço da minha dor o meu parâmetro. A minha dor é o meu parâmetro. Eu passo a tomar decisões mediante a minha dor. As pessoas que fecham ciclos da sua história de vida por causa da dor.
Ou seja, eu vim aqui para te dizer o seguinte: sabe aquele parágrafo, aquela linha do capítulo da sua vida? Aconteceu um episódio lá, não foi legal. Você chorou, você sofreu, você teve que abrir mão de alguma coisa. Mas eu vim aqui para te dizer que aquilo é apenas um capítulo do livro da sua história. Tem mais capítulos que o Senhor, como coautor, Ele está escrevendo na sua vida. Pare de dizer assim: eu tenho a minha dor, eu sou a minha dor. Eu vim aqui para te dizer que você não é a sua dor, você não é o seu trauma, você não é o seu pecado, você não é o seu erro, você não é aquela linha triste do capítulo da sua vida. Você é muito mais, e Deus está aqui para reconstruir a sua história. Deixa Ele reconstruir. Mas eu entendo aqui uma outra coisa: quando eu tenho uma visão catastrófica da vida. São pessoas que muitas vezes, queridos, elas criam uma ideologia, uma fantasia da vida. Catástrofe, tragédia, vai acontecer comigo. Elas não avançam na vida familiar porque elas estão com um apego ao seu passado. Então tudo é uma catástrofe, tudo é um problema, tudo é tragédia. Deus te trouxe aqui para lembrar algumas promessas. Eu me lembro de um livro que eu li logo no meu início lá, quando casei em 1998, eu li um livraço. De vez em quando eu folheio esse livro para ver. Depois criaram um filme sobre ele, chamado O Peregrino. Quantos aqui já viram ou já leram o livro O Peregrino? Há um dos capítulos do livro do Peregrino que conta sobre o gigante do desespero. O gigante do desespero aprisiona o esperança e o cristão no castelo do medo. Ali está o cristão, ali está o esperança. Só que o cristão, ele esquece que um dia, no início da sua jornada, foi lhe dado o quê? A chave da promessa. E Deus, através daquela história escrita por John Bunyan, estava dizendo o seguinte: olha, todas as vezes que você passar por alguma circunstância, você se lembra que você tem promessa, tem uma chave aqui em você. E aí eles ficam presos no castelo do medo, diante das ameaças do gigante desespero, em meio à cadeia, achando que era o fim, era a tragédia, não tinha mais solução. Sabe o que acontece? O cristão se lembra que ele tem uma chave, e que com aquela chave ele abriria qualquer porta. E ele então bate em retirada para abrir aquela porta fechada, aprisionado ali, ele abre aquela porta, bate em retirada, o gigante desespero corre para pegá-los, eles não conseguem ser pegos pelo gigante do desespero, eles caminham em direção à cidade celestial. Sabe por que eu estou te dizendo isso? E o que John Bunyan queria dizer quando escreveu esse capítulo? Que nos momentos que nos sentimos desesperados, confinados, achando que é o fim, nós precisamos nos lembrar das promessas de Deus. Quem tem promessa aqui para a sua família, para a sua casa, que ainda não se cumpriu? Levanta a sua mão. Ainda não se cumpriu, mas você tem promessa na palavra. É por isso que eu vim aqui para te dizer e para te lembrar: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nos momentos de dificuldade que você achar que é o fim, se lembre, você tem um Deus que te diz assim: não atentando para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Por isso, mesmo que o nosso corpo esteja a se desgastar, há um homem interior que se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Creia que o Senhor tem variáveis, mas Ele está atuando. Eu quero te convidar agora para ir para o capítulo de número 45, veja comigo como Deus muda essa história. Como Deus quer mudar a sua história. O texto diz, no verso de número 7, que Deus, capítulo 45, você que está na sua casa, acompanha aí, diz: Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Agora é José,
Imagina José pintado com a pintura do Egito, paramentado, com todas as estruturas de vestimentas do Egito. Agora ele é rei, agora ele é governador, ele tem a pompa, ele tem a oportunidade de ferir os seus irmãos. Mas ele diz assim, verso 8, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó. Olha a expressão, ele tinha uma visão correta de si mesmo. Tem uma visão correta de si mesmo. Saiba que há momentos que você manda bem mesmo, há momentos que você é bom em algumas áreas, há momentos que você tem que reconhecer o seu valor, porque você tem o seu valor. E a Bíblia diz então no verso de número 8, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. E aí ele diz uma coisa muito interessante, ele tinha pressa para encontrar o seu pai e conhecer o seu irmão Benjamim, que ele não conhecia. E o texto diz, apressai-vos, subi ao meu pai, dizei-lhe assim, manda dizer, o teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Verso de número 25, então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, o seu pai, e lhe disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso o coração, você pode imaginar o que foi o coração de Jacó aqui. Ele começa, há uma expressão que diz, algumas versões diz assim, e o coração de Jacó desfaleceu. Após tantos anos sem encontrar o seu filho, sem beijar o seu filho, sem ter o abraço, o beijo do filho, aquele choro guardado, sabe aquele choro que você tem guardado no seu coração por uma tragédia, e você tenta se fazer forte para enfrentar. O texto diz que então lhe disseram, José vive o governador de toda a terra do Egito. Com isso o coração dele ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Mas agora veja o verso de número 29 do capítulo 46. Então José aprontou o seu carro, subiu ao encontro de Israel. A Bíblia agora não diz Jacó, veja. Quando a transformação acontece, a identidade muda. Passamos a ter a identidade de Cristo Jesus, aleluia! Ele passou a preparar o carro e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim por longo tempo. Às vezes, queridos, você pode até duvidar, mas eu quero te dizer que o choro que Deus permite que você chore por algumas circunstâncias é o início da sua cura. É o que Rumi disse, a ferida aberta é o meio pelo qual a luz irá entrar. Tem ferida aberta aí ainda? Tem ferida que precisa ser cicatrizada aí na sua casa, na sua vida, na sua família? Deus essa manhã te trouxe aqui para te dizer que Ele vai, e Ele quer, e Ele preparou essa manhã para te dizer, Ele vai transformar toda tragédia em riso, louvado seja o nome do Senhor. Em sétimo lugar eu quero dizer isso, toda dor, Ele vai transformar em riso. E eu quero te convidar nessa manhã a esperançar. Paulo Freire, ele disse que precisamos esperançar. Ele disse, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperar
não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Deus te trouxe aqui para que você venha esperançar nele. Porque se não deu certo desse jeito, Deus te chama aqui para te dizer: eu tenho jeito, eu tenho a maneira. É interessante que José, ele vai conquistar a maior conquista de todos os tempos. Sabe qual foi a maior conquista? Ele conquistou vitória sobre a amargura. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual foi a maior conquista? Ele conquistou vitória sobre o ressentimento. E Deus agiu, Deus transformou. E ele disse: foi para o vosso bem. E o mal que intentaste contra mim se tornou em bem. Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por sua vida. Dor. Um sintoma, mas que uma vez transformado em restauração, quando o médico de Gileade, ele derrama o bálsamo dele sobre a sua dor nessa manhã, ele te diz assim: olha, eu vou curar, eu vou tocar na parte que está ferida, porque há um médico em Gileade. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos no nome do Senhor Jesus. O Senhor quer reconstruir nessa manhã. E Deus te pergunta: em qual terreno você está edificando a sua vida? Eu tenho absoluta certeza que quando Jesus olhou para você e para mim, para sua casa lá daquela cruz, aquela sexta-feira tão sombria, o diabo pensava: eu triunfei, eu vou triunfar, eu vou vencer. Parecia a maior tragédia. O próprio Cristo da cruz bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele disse uma frase, uma palavra da cruz. Ele disse: tetelestai, está consumado. E quando Jesus diz isso, ele disse: está acabado, eu completei a obra, você só precisa confiar em mim. O diabo estremeceu, o inferno estremeceu, o céu estremeceu. Aquela sexta-feira de trevas, passou o sábado, mas no domingo pela manhã, aquele túmulo foi aberto. E aquilo que estava morto ressuscitou ao terceiro dia. E eu quero te dizer nessa manhã: o Senhor vai ressuscitar o amor dentro da sua casa. Você só precisa crer, você só precisa entregar, você só precisa dizer para Deus: Deus, nessa manhã eu vou construir, eu vou edificar, eu vou esperançar. Eu não só quero, eu preciso nesta manhã que o Senhor transforme a minha dor em riso, em alegria, transforme a minha amargura em ternura e me faça como José, porque hoje você foi colocado nessa casa para ser um príncipe, para ser um esteio, para ser um instrumento de salvação da sua casa, da sua família. Eu quero profetizar aqui nessa manhã: você está na sua casa e é através de você que essa obra de restauração vai vir. Feche os seus olhos, eu quero orar por você nesta manhã. Pai, nessa manhã, Deus, levanta aqui Josés. Eu vejo pelos olhos da fé José sendo erguidos, sendo honrados. O Senhor vai dignificar o nome dessa família de vexame, de vergonha, de traição, de adultério, de tristeza, de choro, de falta de perdão, de ressentimento. O Senhor vai tornar um manancial de águas vivas. Você que precisa disso nessa manhã, erga sua mão bem alto onde você está. Você que precisa nessa manhã, eu tenho uma palavra para te falar no final aqui, mas só você que precisa. Quem sabe nessa manhã você vai dizer: eu quero entregar o meu coração para Jesus. Eu quero nessa manhã me render ao Cristo ressurreto. Agora coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. A palavra de Deus através de Joel,
capítulo 2, eu fiquei assim perguntando ao Espírito Santo, é para eu falar isso no final? É isso mesmo. O Espírito Santo testificou e disse, é para falar para aqueles escolhidos, aqueles Josés, aquelas mulheres de Deus, rainhas, princesas, aqueles que se sentem rejeitados, traídos, amargurados, eles se tornarão príncipes e princesas do Senhor. E segura essa palavra agora nessa manhã, Joel 2,18, a Bíblia diz, então o Senhor mostrou zelo por sua terra, Ele teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, eu estou enviando para vocês o trigo, eu estou enviando o vinho novo e o azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente, e nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Deus está te dizendo nessa manhã, que Ele está trazendo trigo. Sabe você provedor? Sabe você pai? Deus diz para você nessa manhã, eu tenho provisão para a sua casa, eu tenho pão para a sua casa. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Deus diz, eu vou trazer vinho, porque há momentos que a família não é tudo de bom, porque as tristezas surgem, as amarguras são ressaltadas. Deus tem vinho novo para cada família aqui nessa manhã. E Deus diz que Ele vai trazer o azeite. O azeite é a unção, é o poder, é a sabedoria. E tudo que está seco, onde há sequidão, o azeite chega, o óleo chega, e aquilo que estava separado, Ele vai unir no nome do Senhor Jesus. Agora um apelo para a sua vida. Você que nessa manhã quer dizer para Deus, Senhor, eu vou declarar, a minha casa vai servir ao Senhor. Levanta a sua mão bem alto onde você está. A minha casa vai servir ao Senhor. Você que nessa manhã quer dizer assim, Jesus, hoje eu tomei uma decisão, hoje eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Levanta as duas mãos bem alto, as duas mãos. Deus abençoe a sua vida. Quem nessa manhã está entregando, Deus abençoe a sua vida. Mais alguém? Se você está entregando, levanta as duas. Se você quer só esse avivamento, levanta uma. Deus abençoe a sua vida. Você que está entregando a sua vida para Jesus. Mais alguém nessa manhã? Quem está entregando, Deus abençoe aí atrás. Você aqui na ponta, Deus abençoe. As duas mãos, levanta bem alto. Deus abençoe a sua vida, mulher. Deus abençoe, jovem. Deus abençoe. Deus está trazendo um renovo aqui nessa manhã. Vem cá, pastor William, nós vamos encerrar, mas eu quero orar por essas vidas, e eu quero declarar que hoje, a partir de hoje, o selo do Espírito Santo está marcando a sua vida. Você que está entregando a vida, levanta bem alto as duas, e eu quero orar. Eu quero orar. Deus abençoe, Senhora. Deus abençoe. Hoje é um dia de entrega, e a partir de hoje Deus vai fazer algo novo na sua casa. Você vai ser não mais enganador, você vai ser príncipe Israel de Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nessa manhã, Jesus, transforma a nossa dor em riso. Transforma, Jesus, aquilo que foi sofrimento, aquilo que foi angústia, em alegria. O Senhor nos diz na tua palavra que o Senhor tira cada um de nós do monturo e nos faz assentar no lugar de príncipes. Pai, há um selo do teu Espírito agora, que está sendo recebido por cada um que está erguendo as duas mãos. Há pessoas que estão erguendo as duas mãos, porque nessa manhã é manhã de salvação. Ei, jovem que está com as duas mãos erguidas, você que é visitante e veio aqui, Deus está te dizendo, eu te escolhi, você é escolhida minha, e nessa manhã você está sendo salvo. Por isso, no nome do Senhor, receba a palavra da fé e reconstrua e viva um tempo novo com o Senhor Jesus. Nome que sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu.
Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Tu és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nós estamos aqui para te adorar, Pai. Sabemos que não precisamos pedir a tua presença, porque o Senhor está conosco conforme a tua palavra. Ele está aqui para lutar pela nossa vida e pela nossa família. Que você possa declarar: Senhor, venha construir minha família, venha reconstruir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és o meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Você que vai construir, declare para Ele. Eu vou. Declare, igreja, de uma só voz.